Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos acolha, nos envolva. Que o nosso coração aqui esteja aberto para que juntos possamos todos nós acolher as inspirações, as reflexões, que a espiritualidade superior sempre semeia com abundância quando os corações se reúnem para meditar em torno das palavras de vida eterna. É para mim uma alegria estar participando da Conresp, entre corações tão queridos de várias cidades pelas quais temos passado. É sempre uma alegria ver esses momentos de comunhão, de união da família espírita, relembrando justamente aqueles primeiros grupamentos cristãos que, unindo pessoas de todas as partes, de todas as classes, de todas as características, fortaleciam esse laço de união que deve marcar sempre o nosso trabalho cristão, entendendo-nos partes de um só corpo, como bem definiu o apóstolo Paulo nas suas cartas, sendo o Cristo a cabeça desse corpo e nós, os cristãos, os vários membros, cada um com a sua função, cada um no seu âmbito de trabalho, cada um no seu local, mas todos unidos a um só coração, que é o coração do Cristo. E o tema que nos foi proposto é um tema sobre o qual vínhamos refletindo muito, especialmente no ano passado, porque essencialmente ele vai tratar, digamos assim, dos fundamentos principais, tanto do Evangelho, da proposta da Boa Nova, como também, por consequência, da doutrina espírita. Em sendo a doutrina espírita o consolador prometido, ou o cristianismo redivivo, que vem dar continuidade, desdobrar a obra de educação do Cristo no mundo, naturalmente ela vem nessa mesma cadência, nesse mesmo rio que a proposta do mestre, digamos assim, abriu ou alargou a partir da primeira revelação também. E, essencialmente, essa fala de Jesus, quando conversava com Simão Pedro, já após a sua crucificação, naquele momento em que os discípulos estavam ainda meio perdidos, meio desalentados, sem saberem muito bem o que fazer, como dar continuidade à obra que o Mestre havia implantado, essa é uma fala que, digamos assim, traz foco, apresenta o norte e fala-nos do compromisso principal de todos nós que nos propomos a ser continuadores da obra do Evangelho ou da obra do Cristo. Não falava ali tão somente Jesus a Simão Pedro. Simão Pedro era o símbolo, representava ali todos os seus continuadores, todos os seus discípulos, que apesar das muitas limitações, como ele também as tinha, estão dispostos ou já querem, com Jesus, integrar essa grande família, essa grande caravana, que, por meio do esforço e do trabalho, ajuda a impulsionar a humanidade adiante. Essencialmente falando, portanto, a orientação de Jesus a Simão Pedro vai apresentar o núcleo central do nosso trabalho cristão, que deverá estar pautado ou focado na grande tarefa da educação do espírito, condução das almas. Porque é isso que o símbolo do pastor, tão presente nas Escrituras, também no Novo Testamento, em decorrência da tradição que vinha desde o Antigo Testamento, o símbolo do pastor como do verbo apacentar, nada mais é do que a maneira simbólica, a maneira poética que tinham àquele tempo de apresentar ou de falar acerca da obra de educação. Era isso que Jesus convidava Simão Pedro, como a dizer, o essencial, o trabalho mais fundamental, a partir do que recebemos de orientação do Evangelho, será aprendermos a nos conduzir para também conduzir, orientar, amparar
e alimentar os corações na senda para Deus. Embora as nossas inúmeras imperfeições, já as reconhecemos em parte, somos ainda assim convidados. Porque essa é a misericórdia do Cristo. Em nos permitindo partilhar da sua obra, quer Ele fazer ressaltar que é também no trabalho, no esforço, que vamos aos poucos vencendo, lapidando essas nossas imperfeições. Por isso, o gesto muito belo e simbólico das 3 perguntas que Jesus faz a Simão Pedro. Ele não pergunta apenas uma vez, pergunta por 3 vezes. Claro, no sentido também de firmar o compromisso, mas mais do que isso, para responder a algo que ia no coração de Simão Pedro. Que após a crucificação, mais do que isso, após as 3 negações, estava ainda combalido, estava ainda abatido, julgando-se talvez incapaz de honrar a tarefa que o mestre lhes havia incumbido, especialmente a ele. Então Jesus faz questão de, por 3 vezes, lhe questionar acerca do seu amor por ele, como a dizer também que não importam quantas vezes venhamos ainda a tropeçar, desde que em cada uma delas saibamos nós reforçar, reafirmar o nosso compromisso com Jesus, a nossa já afeição, disposição por seguir com Ele, amando-o, e em amando-o, amando aos outros também, estaremos nós habilitados para o trabalho com Ele. A proposta do Evangelho não veio para já espíritos redimidos, nem tampouco para anjos. A proposta do Evangelho veio para um Pedro, um Tiago, um Saulo, uma Madalena, seres que, como nós, têm ainda as suas lutas, têm ainda os seus desafios. E é justamente ao aceitar essa proposta e nos dispormos ao trabalho que encontramos os recursos necessários para vencer essas lutas íntimas, esses desafios, tornando-nos gradativamente instrumentos melhores nas mãos do divino condutor da humanidade, do divino condutor da humanidade. Então Jesus já começa trazendo-nos uma lição muito bonita, ao equiparar o número das afirmações de amor de Pedro ao número das suas negações. Diz ele a todos nós, que sabemos o quanto ainda muitas vezes o negamos, falhamos, sabíamos que deveríamos fazer aquilo, mas ainda escorregamos. Queria ele nos dar essa mensagem de alento e de esperança, dizendo: recomeça, segue adiante. Porque na jornada do Evangelho, vencedor não é aquele que nunca cai, mas é aquele que sempre levanta após cair. Enchia ele o coração de Pedro e o nosso de esperança. Nós que talvez secularmente o tenhamos ou pela nossa própria transformação. Então, este é o primeiro entendimento no nosso modo de entender, muito importante dessa fala de Jesus. Mas, levando-nos a esse seguinte: assumir a tarefa com Jesus é assumir o compromisso com a educação, com a iluminação do pensamento humano, de um modo geral, do nosso próprio, com o progresso moral da humanidade, com o serviço ao semelhante, que está ali representado no apacenta as minhas ovelhas. O nosso amor a Jesus não é representado apenas, tão somente por palavras muito belas, por orações tocantes, por imagens que possamos ter,
pelo conhecimento das suas lições, muitas vezes decor. Esses outros aspectos terão a sua função, mas o que Jesus está nos querendo dizer é que, essencialmente, o nosso amor por Ele é manifestado em ação. Em ação de amor, principalmente, aos corações que nos cercam, que convivem conosco. A mais legítima expressão de religiosidade, de comunhão com o Criador, essa é a proposta do Evangelho, conectar-nos ao Criador, como diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 101, aprendemos com o Evangelho a ciência divina da ligação com o Pai, essencialmente. O que Jesus está dizendo é que a mais bela, a mais profunda forma de expressão dessa conexão com o Criador se dá através do exercício ou da ação de amor para com as outras ovelhas desse grande rebanho do qual também nós fazemos parte. Amar a Jesus é atender o seu convite, o seu chamado para as realizações. É assim que expressamos de maneira mais legítima o nosso amor por Ele. Como ele disse no Evangelho de João, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual a medida do nosso amor por Jesus? O quanto a sua palavra ou a sua lição já vive ou vibra em nós, no serviço aos semelhantes. Eis a religiosidade que buscamos. A espiritualidade que é o fim de qualquer caminho religioso, de qualquer processo de adoração ao Criador. É o que ele representa também na parábola do bom samaritano. Quando essencialmente vai questionar o que é realmente a religiosidade e como se manifesta a mais legítima religiosidade. Qual a finalidade maior do conhecimento espiritual, da revelação que nos chega? Seja por que via for, pela religião que for. O que essa parábola essencialmente vai tratar? Nós temos dois indivíduos tidos como modelos, entre aspas, de religiosidade, pelas práticas que realizavam, pelo seu zelo para com as práticas religiosas no templo, o sacerdote e o levita. E tínhamos ali um indivíduo tomado como um não exemplo de religiosidade, ou um não modelo de religiosidade, o samaritano, que tendo maneiras ou entendimentos diferentes do processo de adoração, era menosprezado por aqueles que estavam vinculados ao templo, ao povo de Israel. Mas então, diante do questionamento dos doutores da lei, Jesus, o grande educador, ao invés de responder com uma resposta pronta, lança sementes, perguntas, parábolas, para que o indivíduo que as recebe, no esforço por entendê-las, possa também crescer. Então ele conta a parábola do bom samaritano. Aqueles indivíduos que vinham de Jerusalém, que desciam de Jerusalém, ao verem o homem caído, que não pode ser identificado, esse é um ponto capital da parábola. Estava ele desacordado, portanto não poderiam conversar com ele, para por meio do seu dialeto saber de onde vinha. Estava ele ferido, portanto, difícil se tornava de ver as suas feições, para ver de onde ele vinha. Estava ele desnudo, praticamente nu, portanto, não se podia ver ou entender pelas suas vestes de onde ele vinha. Jesus constrói a parábola de modo que aquele homem seja não identificável, seja um ser humano qualquer. Mas o sacerdote e o levita vinham dos ofícios no templo.
E para exercerem os ofícios no templo, tinham de estar naquilo que se conhecia como estado de pureza ritual. Tinham de fazer uma série de práticas para conservar. E algumas das características para manterem, ou das exigências para se manter essa pureza ritual, por exemplo, dizia respeito à convivência com outros seres, com outros indivíduos. Não podiam eles, por exemplo, visitar a casa de um gentio, comer com um gentio, com um publicano ou com um pecador. Caso contrário, perderiam o seu estado de pureza exterior. É isso que Jesus vai questionar ao longo de todo o Evangelho. Não podiam, por exemplo, tocar em alguém que estivesse sangrando. Não podiam tocar um samaritano. Não podiam tocar ou passar perto de alguém que estivesse morto, de um caixão, de um sepulcro. Por isso os sepulcros eram caiados, pintados, para saber que ali existia um cadáver, para passarem distantes. Então imaginemos só, aquele sacerdote, aquele levita diante do homem caído, o que eles pensam? Bom, se eu me aproximar, se ele for um samaritano, se ele for um gentio, eu perco o meu estado de pureza ritual. E vai dar um baita trabalho recuperar isso, economicamente e também em termos de status. Como eu não consigo identificar quem é ele, grandes são as chances de não ser como eu ou dos meus. Pode ele já estar morto? Está ele sangrando? Então percebam que o raciocínio deles ficava fixado mais nos aspectos exteriores da religiosidade do que efetivamente na misericórdia, no amparo, no auxílio. Para eles isso era o mais capital. Então o que eles fazem, buscando preservar essa pureza exterior e não buscar a interior, tantas vezes, passam eles de largo. Passam eles à distância, porque existia até uma distância mínima que deveriam ter, por exemplo, de um gentio, de um samaritano, de um cadáver. Passam de largo. E, no entanto, o samaritano, aquele tomado por herético pelo modelo da idade, é aquele que, deixando-se conduzir mais pelos aspectos essenciais, o amor, atendendo ao convite para apacentar, curar, envolver, amar, amparar, dirige-se ao homem caído e o ampara. Como? Deitando em suas feridas vinho e azeite. Olha só, justamente o que sacerdote e levita haviam acabado de fazer no templo em Jerusalém, nas chamadas libações, onde derramavam azeite e vinho no templo, como recurso de adoração ao Criador. Jesus, então, com isso, está dizendo: qual a verdadeira oferta mais preciosa ao Criador? A do culto puramente exterior? Ou a do culto que se faz nas feridas do irmão caído? Onde é, de fato, o templo onde poderemos adorar e expressar a nossa fidelidade ao Criador e às suas leis? Os templos de pedra do mundo ou os templos que são o coração de nossos irmãos? É isso que está ali sintetizado nessa e em muitas outras de suas parábolas. Complementando essa sua orientação de que o nosso amor a Ele, também o nosso amor a Deus, são muito mais expressos por esse compromisso com os semelhantes no serviço a eles, do que propriamente por qualquer outro aspecto exterior. A medida do nosso amor se dá na medida da nossa fidelidade e da nossa entrega ao serviço aos semelhantes. Isso é o que está condensado nessas três perguntas. Se me amas, então, ou seja, como consequência, como finalidade, apacenta
os meus cordeiros, apacenta os seus irmãos, ampara, ajuda, orienta, consola. Então Jesus está nos convidando a pensar na nossa experiência religiosa o que tem sido o foco central, o que é acessório e o que é essencial. Serviço aos semelhantes. Especialmente, utilizando-se desse verbo, o serviço de educação, de iluminação, que se dará, digamos assim, em duas frentes principais. Porque quando a gente vai ao grego, a gente percebe que Jesus muda o verbo. Embora na maioria das traduções, as 3 vezes, ou as 3 respostas de Jesus, o verbo que ele aparece seja apacenta, os verbos grandes. Jesus usa 2 verbos diferentes. Na primeira e na terceira vez, ele usa o verbo grego bosko, que significa alimentar, levar ao pasto. Na segunda vez, no centro, no meio, Jesus usa o verbo poimenos, que é apacentar. Apacentar. Isto é, levar ao alimento, dar a água, dar o cuidado, levar ao pasto e trazer de volta, guardar, todas as tarefas do pastor, que para nós aqui serão a do educador. Então eu fiquei pensando por que Jesus muda os verbos. E ele também muda a palavra ovelha. Na primeira, ele usa uma palavra. Nas outras 2, ele usa outra palavra. Na primeira, ele usa anion, cuja melhor tradução seja cordeiro, ou uma jovem ovelha, uma ovelha jovem, uma pequenina ovelha, criancinha. Nas outras 2, ele usa probaton, agora sim, ovelha, adulta. Então eu fico a pensar, como temos aprendido nos estudos com Emmanuel, que não há palavras soltas no Evangelho, o porquê Jesus se utilizar dessas palavras diferentes. E, claro, da minha perspectiva limitada, cheguei a algumas reflexões nesse sentido. Basicamente, Jesus está nos convidando a 2 tarefas. Uma, a de alimentar. A outra, mais propriamente, que decorre, ou da qual alimentar está também inserida, educar. Que, trazendo para o nosso contexto, essa primeira, alimentar, talvez poderíamos entender por divulgar, apresentar, alimentar a alma e as consciências com o pão, com o alimento do conhecimento superior. Alimentar a todas as faixas de consciência. Por isso ele começa com as ovelhinhas pequeninas, jovens, e vai ao final com as ovelhas adultas. Não só em termos de idade física, mas também de amadurecimento espiritual. A habilidade que deveremos ter nós, enquanto continuadores da obra do Evangelho, da obra da doutrina espírita, que dá continuidade também à obra do Evangelho, essa habilidade, essa capacidade, esse cuidado que devemos ter com o fornecimento desse alimento espiritual às consciências, ajustando-o segundo as necessidades, adequando-o às necessidades. Alimentos mais sólidos, mais preparados às consciências já mais desenvolvidas nesse sentido, já mais amadurecidas para a busca espiritual, e alimentos mais líquidos, vamos dizer assim, menos sólidos, às consciências que ainda estão amadurecendo, desabrochando agora a consciência espiritual.
Aliás, isso é algo que o apóstolo Paulo fala muito nas suas cartas. Por várias vezes, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, ele vai dizer assim: eu vos tratei com leite, porque ainda não podeis suportar o alimento sólido. Sois ainda crianças espirituais. Mas aqueles a quem o discernimento já está mais desenvolvido, dei alimento sólido. Então é a habilidade, a capacidade que nós, enquanto trabalhadores espíritas, sobretudo dirigentes, deveremos ter de entender as necessidades e adaptar os trabalhos, as tarefas, a fim de atender a todas as faixas de consciência. Desde aquelas que começam a busca, àquelas que já se aprofundaram na busca. É, em suma, o nosso compromisso com a divulgação da mensagem cristã, esclarecida pela luz da doutrina espírita, feita em nossas casas ou com os recursos que hoje temos. Como Paulo lá atrás o fez, utilizando os poderes do Espírito, como Jesus disse a ele, usa os poderes do Espírito. Ele o fez através das cartas, através dos recursos que tinha. Hoje os temos em possibilidades muito maiores. Então, a nós que nos assumimos esse compromisso com o Cristo, de algum modo orientar e alimentar as consciências, cabe-nos refletir ou pensar como temos feito esse trabalho. Com a devida dosagem, aprendendo a dosar amor e verdade segundo a necessidade de cada consciência, no diálogo com as pessoas, na convivência, na própria divulgação na casa espírita. Né? Como o apóstolo Paulo disse também, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, a fim de que saiba como responder a cada um. Como temperar a orientação, o alimento, segundo a necessidade de cada um. Então, o primeiro convite, penso aqui, de Jesus é quanto à divulgação. Aproveitarmos os recursos que temos para lançarmos, digamos assim, na represa dos pensamentos humanos, uma água renovada de ideias novas, que vão aos poucos permeando e substituindo os antigos paradigmas, que vão aos poucos elevando o paradigma moral e do pensamento humano. Aliás, essa é uma das grandes finalidades do Espiritismo, como dirão Kardec e os próprios espíritos, ir aos poucos se misturando, se imiscuindo aos conhecimentos humanos, até o ponto em que no futuro serão naturais, em que os pontos capitais das leis espirituais que o Espiritismo nos revela serão tomados por todos como naturais. 798 de O Livro dos Espíritos. Lançar nessa grande represa dos pensamentos humanos água nova, renovada, a fim de que as antigas ideias cristalizadas, os paradigmas que já não mais satisfazem a humanidade, que anseia por novos horizontes de compreensão da vida, possam ser substituídos pelo novo. Como um vaso com água contaminada que, em lançando água nova, aos poucos vai se purificando. Eis aí uma finalidade importante. Para a gente ver isso, eu me recordo de um texto que lia esses dias na Revista Espírita. Quando Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1859, responde a algumas dúvidas de um príncipe que o havia procurado. Lhe havia enviado uma carta com algumas dúvidas. E ele responde à Sua Alteza. Ele não fala quem é o príncipe. Mas uma das perguntas do príncipe é: qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Ou seja, por que deveremos investir em levar adiante esse alimento às faixas de consciência todas? Olha o que Kardec responde. Sendo o Espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo, essa negação de toda a religião, essa chaga de toda a sociedade.
Entendamos que por religião, aqui Kardec não diz as instituições, o aspecto institucional. Por religião, ele diz a conexão da criatura com o Criador. O materialismo é um obstáculo a isso. Um dos piores, um dos mais graves, porque ele está também intimamente ligado ao egoísmo. Como dizem os espíritos na questão 917, os dois têm um laço, assim, como gêmeos siameses, irmãos siameses. Um alimenta o outro. Portanto, ao lançar nessa represa dos pensamentos humanos algo que dilua o materialismo, estamos necessariamente, de algum modo, contribuindo para o progresso do pensamento e da coletividade humana. Ele diz, acrescentando, o número dos materialistas que ele conduziu a ideias mais sãs é considerável e aumenta diariamente. Só isso seria um benefício social. Se fosse só isso, já seria um grande ganho. Porque o materialismo gera o quê? O hedonismo, que alimenta todos os tipos de vício, que adoecem, que escravizam as consciências. Alimenta o individualismo, que, por sua vez, alimenta as maiores chagas e os maiores desafios da sociedade. A pobreza, a miséria, as guerras, o preconceito e tudo mais. Em algum nível, isso vai estar lá relacionado com o materialismo. Portanto, ao conduzir minimamente um indivíduo a ideias menos materializadas e um pouco mais espiritualizadas, está se combatendo uma das principais chagas da sociedade. Aliás, é isso que os espíritos vão dizer também na questão 914. Porque Kardec, ele diz assim, ele pensa assim, ele meio que duvida da possibilidade de vencermos o egoísmo. Ele fala assim, mas parece tão difícil de vencer esse trem, esse tal de egoísmo. Será que a gente vai conseguir um dia? E os espíritos respondem assim, à medida que o homem se instrui acerca das coisas espirituais, menos valor dá às materiais. Então, quanto mais lançarmos esse alimento espiritual às consciências, sem qualquer expectativa de conversão, de proselitismo, não. Simplesmente semear espiritualidade no pensamento humano, pelos muitos canais que temos, gradativamente as consciências deixarão de valorizar tanto as questões materiais para despertarem para as buscas maiores. Para despertarem para buscas maiores. É o que está também trabalhado por Kardec e pelos espíritos na questão 799. Lembrando que essas duas, a 798 e a 799, falam da contribuição do espiritismo para o progresso. Estão inseridas lá na lei de progresso. Na 799, Kardec pergunta como que o espiritismo contribui para o progresso. E eles apresentam três coisas principais. A primeira delas, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. A segunda, esclarecendo a criatura humana quanto à vida futura, fazendo com que ela passe a ver onde estão os seus verdadeiros interesses, mais lá ou aqui dentro do que aqui fora. Segunda maneira. E a terceira, destruindo ou diminuindo as consequências danosas dos preconceitos de raça, de seita, de casta, seja do que for. Porque vai mostrando que tudo que momentaneamente aparentamos no mundo é transitório. Se estamos nesse corpo, se pertencemos a essa etnia, a essa cultura, a essa nação, tudo isso muda. Segue o espírito imortal. Então a gente vai passando a dar menos importância para isso e mais importância para o ser imortal. As três maneiras. É o que Kardec está dizendo aqui. Só isso por si já seria um benefício, mas ele acrescenta. Não somente prova a existência e a imortalidade da alma,
como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. Portanto, conecta a nossa vida e a nossa ação aqui agora com o que nos aguarda, o que nos espera no futuro. Porque essa é a finalidade desse abrir de véus que o Espiritismo faz. Né? Como o Leon Denis vai expressar muito bem na sua obra Depois da Morte, por que ele faz uma obra com o título Depois da Morte? Porque entendendo melhor o que acontece depois da morte, nós somos naturalmente impelidos a repensar a nossa conduta antes da morte. Quando você percebe que tudo está estreitamente conectado. Então, quando eu abro os véus do depois da morte, necessariamente eu estou atuando no antes da morte. Fazendo com que busquemos caminhos mais adequados. Por isso, a última parte da obra de Denis é o caminho reto. São 5 partes a obra. As 4 primeiras tratam do aspecto científico e filosófico do Espiritismo. Mas a última trata do aspecto moral. Como a dizer assim, todo o conhecimento científico-filosófico tem de culminar na moralização do ser. Caso contrário, não cumpre a sua função. Por isso que ele diz, no último capítulo da obra, os fenômenos espíritas são o prólogo da lei moral. A introdução, o prefácio só. O estudo científico deve conduzir a reflexão filosófica, que, por sua vez, deve levar o indivíduo à interiorização da lei moral. É o que ele põe lá no último capítulo. Então é essa a finalidade que Kardec está falando. A gente vai abrindo horizontes, e diante dos horizontes mais vastos, a criatura começa a repensar valores, caminhos, condutas, graças a esse entendimento. As penas e as recompensas futuras não são mais uma teoria, mas um fato presente ou patente aos nossos olhos. Isso é importante, né? Não é uma teoria, não é alguém que sentou, como ao longo da história existiu muitas vezes no seu gabinete, e disse, não, eu acho que lá é assim, assado, tem tantos níveis, tantos estágios. Não foi assim. Kardec partiu, digamos assim, do início mesmo. Não sabemos como é. Não vou especular como é. Eles é quem vão nos dizer. A partir do que foi colhendo deles, foi montando o quadro da vida espírita. Quadro que se tornou tão sólido como é, justamente pela concordância de tudo que recebeu. Pela harmonização das muitas fontes, tanto de médiuns quanto de espíritos, das várias categorias. Ele pôde traçar um quadro que, de tão bem fundado na experimentação, é quase que palpável. Não é mais uma teoria, é fato. Aliás, é isso que também dizem os espíritos na questão 917, quando falam do processo de vencer o egoísmo, eles dizem, olha, o egoísmo vai sendo derrotado na medida em que 2 coisas acontecem. Primeira, quando a vida moral passa a preponderar sobre a vida material. Ou seja, quando o ser desperta para as buscas espirituais, para o conhecimento de si mesmo e das leis morais, das leis divinas. E segundo, pelo quadro real e não alegórico, não ficcional, que o Espiritismo traça da vida futura. Essas 2 coisas são os principais recursos de combate ao egoísmo. Então é isso que Kardec está dizendo aqui. Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na existência da alma e nas penas e recompensas, o Espiritismo traz de volta essas crenças às pessoas nas quais elas estavam apagadas. Resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Dá religião aos que não a possuem, fortifica naqueles em que é vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida e desvia do pensamento o suicídio
ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências. É interessante isso aqui. Ele vem fortalecer a religião, ele não está dizendo o espiritismo. Ele vem fortalecer os sentimentos religiosos, respeitando a religião do indivíduo, contribuindo apenas para alargar horizontes. Então não tem qualquer proposta de proselitismo. Aliás, Kardec sempre foi muito pontual nisso. Ele chega a falar, muitas vezes, de católicos espíritas, protestantes espíritas, judeus espíritas, aqueles que, mantendo os seus aspectos do culto exterior à sua religião, incorporaram alguns dos entendimentos que o espiritismo traz das leis espirituais. Então ele fortalece o sentimento de conexão da criatura com Deus, portanto, de uma vida mais espiritualizada, de buscas mais elevadas. Eis porque são felizes os que penetraram em seus mistérios. Para eles, o espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da vida. Então isso é dar as ovelhas, alimentá-las. Eu me recordo de uma mensagem do benfeitor Batuíra no livro Mais Luz, um livro que ele fez juntamente com o Chico Xavier, né, ele enquanto espírito. E tem lá uma mensagem dele chamada Divulgação, em que ele diz assim: palhemos pela divulgação espírita com o mesmo método como quem trabalha por estabelecer um serviço de água e de luz. Assim como a gente trabalha para estabelecer água e luz para a vida material, estabeleçamos também água e luz espiritual. E ele acrescenta: água viva das verdades eternas que refrigerem o coração humano e lhes restituam a força, o vigor. Então é a água viva das verdades eternas, que consola, que refrigera, que acalma, que acerena, sobretudo em momentos como o que vivemos, de tanta desesperança, de tanto desespero. E luz imperecível da vida superior, que vem a resgatar a criatura dos círculos de sombras em que muitas vezes se compraz por ignorância ou desorientação. Água e luz espirituais. E ele nos convida, trabalhemos com método, com rigor, com qualidade, buscando fazer o melhor, porque nós fazemos, afinal de contas, para o mestre, e para o mestre nós fazemos o melhor. Essa é a primeira perspectiva que nós gostaríamos de trabalhar. Mas há a segunda, e talvez por isso Jesus tenha colocado nas três, ou dentre as três, ela como a segunda, como a dizer, a do meio, a central. Que aí é o verbo poimenos, que é educar, apacentar de fato. Porque a divulgação, sem dúvida, é importante. Mas, para que ganhe vida, para que o trabalho de educação realmente se efetive, não basta contar apenas com a divulgação, ou apenas com palavras. Porque há um outro recurso, que é talvez o mais fundamental. No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 123, Emmanuel vai dizer assim, comentando esses mesmos versículos: certamente que Jesus espera de nós o máximo de aplicação, de empenho na distribuição do conhecimento superior. Mas espera também na distribuição do alimento espiritual que a mesa das nossas atitudes esteja seada e o alimento de nossas palavras limpo. Como a dizer que há também uma nutrição, uma tarefa que é a da nossa própria vida. Educando-nos para educar. Tomando ele como referencial do educador, daquele que apacenta de fato, para que no esforço por nos aproximarmos dele,
tornarmos também melhores educadores. Porque o apóstolo Pedro vai ter uma definição interessante para Jesus na sua carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Pedro vai chamar Jesus de arquipoimenos em grego. Arqui é a palavrinha que dá origem, por exemplo, a arquétipo. Né? Tipo, é tipo mesmo no grego. E arque é principal. Poimenos, pastor. Arquipoimenos, o modelo de pastor. O pastor principal. É essa a definição que Pedro dá para Jesus na sua carta. Jesus é o modelo de pastor. O modelo de educador. E uma tarefa principal para nós, na continuação da sua obra, será tomá-lo como referencial para aperfeiçoar a nossa ação também. Enriquecermos dele, tanto quanto possível, para que a obra, o trabalho, se enriqueça. Como disse João Batista, que ele cresça e que nós diminuamos. Assim a nossa obra será efetivamente a da educação. Então eu me recordo do caso do apóstolo Paulo, que trabalhou muito com a divulgação, isso teve a sua importância fundamental, mas que logo ao início da sua tarefa teve capital que ele recebeu de Ananias. Logo depois da sua conversão, ele foi pregar na sinagoga de Damasco. E voltou de lá muito triste, porque embora tendo falado com toda eloquência e beleza, ninguém o ouviu. Ninguém nem se interessou. Aí Ananias chega para ele e fala assim: Saulo, à época ainda Saulo, o Senhor te deu a tarefa do semeador. Mas o que é a primeira coisa que o semeador faz? Ajunta sementes, Saulo. Ajunta sementes. Por enquanto, as tuas palavras ainda estão pobres de sementes, porque não encontram apoio ou coerência na sua própria vida. É preciso antes que testemunhes na vida, no sacrifício próprio, o que falas, a fim de que as tuas palavras tenham vida. Ou seja, resumidamente, o que ele estava dizendo? Quais as sementes que a gente tem para semear, gente? As dos próprios frutos que soubermos frutificar. Nós não pegamos só sementes de terceiros para dar. A sementeira seria muito pobre. A sementeira real que podemos e devemos fazer é aquela em que, quando frutificamos, sabemos colher desses frutos sementes, essas sim, para dar aos corações que conosco convivem. Portanto, o primeiro trabalho para o educador é se educar, tomando como referencial o Cristo. Por isso, Pedro vai trazer algumas características para seguir nessa tarefa. Mais uma vez, no capítulo 5 da sua primeira epístola, ele vai dizer assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não nos fixemos no jeito de falar, que parece estranho para a gente. O que ele está falando? Educar, meus irmãos. Servir, amai, amparai. Mas ele acrescenta algumas características para isso. Ele vai dizer assim, primeiramente, por livre vontade e não por coação. Ou seja, não é fazer obrigado. Se você ainda está fazendo muito obrigado, o seu coração não está na tarefa. O seu coração precisa estar na tarefa. E para isso você tem que fazer com entrega, com amor. Porque só então as tuas palavras ganham vida. Então, por livre vontade, não por coação. Ele acrescenta depois, não por torpe ganância, mas de bom ânimo.
ou de ânimo pronto. O que ele quer dizer com isso? Que devemos fazê-lo não por interesses pessoais, esperando ser reconhecidos, esperando a gratidão, esperando reconhecimento, louros pelo trabalho, não. Mas de bom ânimo, ou de ânimo ou vontade voltada para o bem. O bem pelo bem, e não por expectativas. Porque enquanto o fizermos por expectativas, estaremos sujeitos constantemente ao desânimo, ao abatimento, à desistência. Eu me recordo do Emmanuel quando ele diz assim: o exercício do verdadeiro amor não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus é feliz na renúncia, guarda confiança em Deus. Então, o que cansa a gente no trabalho é ainda o tanto de exigências, de expectativas que a gente tem. Quando a gente faz de bom ânimo, simplesmente pela alegria de doar e de fazer e de realizar com o alto, com o Cristo, então estamos alcançando de fato a condição de educadores. E ele acrescenta, por fim, a terceira característica: não como tendo domínio sobre o rebanho, mas servindo de exemplo para ele. Entendendo que, por exemplo, se estamos numa tarefa de dirigência, a verdadeira liderança não é a que se impõe, mas a que se expõe na exemplificação. Não é tiranizar consciências, não é violentar consciências, é abrir caminhos, abrir horizontes. Isso é apacentar. O pastor vai à frente, mostrando o caminho. Então, não como tendo domínio, porque os cargos não nos pertencem. Aqueles que tanto valorizamos, muitas vezes nos esquecendo dos encargos que nos dizem respeito. O encargo é importante, o cargo passa. O cargo é empréstimo. Então são essas as três características que Pedro listou e que ele mesmo foi aprendendo com o tempo. Porque não acreditemos que quando Jesus o convidou, ele estava pronto, não. Ora, olha o Pedro lá, basta ler Boa Nova. Olha como é que era o Pedro. Duro, intransigente, irascível, irritadiço. Mas na convivência, com o tempo e no esforço, ele foi aprendendo. Não mais a ser o Pedro da dureza que fere, mas o Pedro da rocha que sustenta, que ampara. Então ele fala ali da sua experiência pessoal de construção como pastor que veio a ser, como condutor que recebeu essa incumbência de Jesus. Apontando-nos para o modelo, o referencial, sem o qual a nossa atividade educativa estará muito empobrecida. Ressaltando para nós, e é isso que Jesus faz também com as três perguntas que faz a Pedro, ressaltando para nós a importância do amor como elemento principal na tarefa educativa. Como requisito primordial. Não me recordo? No capítulo 97 do Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem chamada Amas o Bastante, Emmanuel vai trazer uma perspectiva interessante dessas três perguntas de Jesus. Porque, sejamos sinceros, qual de nós, olhando para o Pedro, como ele era então, o acharia habilitado para assumir a tarefa que ele assumiu? Imagina só, Jesus delegou a ele a coordenação do colégio apostólico. Qual de nós julgaria Pedro com um currículo adequado para a tarefa? Mas olha o que Jesus pergunta para ele. Jesus pergunta assim: Pedro, você já fez esse curso, esse curso, esse curso? Você conhece isso, 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 aquilo outro? O que você pensa sobre isso, 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 aquilo outro? Não, ele não pergunta nada disso. Não que ele esteja menosprezando a qualificação, o conhecimento, mas o que ele pergunta? Você ama Pedro? Você ama Pedro? Você ama Pedro?
Como a dizer assim que o amor prepara todo o resto da qualificação. Porque quem tem amor dá tudo à tarefa, entrega-se à tarefa e se aperfeiçoa para a tarefa. Esses são os requisitos básicos, o resto do, entre aspas, currículo se forma. O que for preciso para a tarefa. Porque quem ama, conecta-se com o alto e é conduzido, é orientado, busca se melhorar, se aperfeiçoar, porque ama o que faz e a quem serve, a quem ajuda. É isso que Emmanuel vai comentar nessa mensagem. E ele acrescenta, ou conclui dizendo assim: os teus conhecimentos valem muito. As tuas indagações são louváveis. Mas somente serás efetivo e eficiente colaborador do Cristo se tiveres amor. Você pode conhecer muito, ter tantos anos de casa, de trabalho, de experiência, mas você só vai ser efetivo, ou seja, realmente, e eficiente, ou seja, gerando resultados, colaborador do Cristo, se você tiver amor. É essa a grande chave da educação, da perspectiva do Evangelho e da doutrina espírita. Não puramente baseada na intelectualização, mas na formação, na construção integral do ser. Tanto do educando como do educador. Conectando raciocínio a sentimento, cérebro a coração. Numa das definições que eu mais gosto de educação de Emmanuel, educação em boa síntese é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Olha que definição preciosa. Educação é equilibrar, abrir os canais, conectar sentimento a raciocínio. Um sentimento iluminado, amoroso, gerando raciocínios iluminados, abnegados. Porque maiores males da humanidade, uma das de dores e de misérias da humanidade, a inteligência, o brilho da inteligência desconectado do amor. Então, a educação da perspectiva do Evangelho é muito mais do que simplesmente intelectualizar. Como diz Kardec, não fazer homens instruídos, mas homens de bem, seres humanos de bem. Eis a finalidade desta arte, vai dizer ele, acerca da educação. E não é à toa que ele usou a palavra arte, porque a arte tem justamente essa finalidade maior, de trabalhar sentimento. E o mestre, o Cristo, é o grande educador do coração humano. Colocando a serviço, ou fazendo com que ele, estando iluminado, coloque a inteligência a serviço do bem. Então Pedro nos aponta para o sumo pastor, o modelo de pastor. E aí não poderíamos deixar de lembrar, para que entendemos a fundo essa frase de Jesus, o que seja para nós apacentar, educar, não poderíamos deixar de lembrar a própria fala do mestre, no capítulo 10 do Evangelho de João, quando define o que é um bom pastor. E ele vai apresentar 3 características primordiais. Se a gente pegar lá o capítulo 10, são 3 as características do bom pastor. A primeira delas, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por muito tempo, ou ainda para muitos, o entendimento seria de que Jesus deu a vida na cruz pelas suas ovelhas, nós. Também, mas muito mais do que isso. Toda a sua vida estava a serviço das ovelhas. Isto é, educar não é um compromisso de algumas horas na semana.
Não é ir na casa espírita e naquela hora portar-se daquela maneira. Educar é uma proposta de mudança integral da nossa vida. Porque senão é puramente aparência. A vida ganha em autoridade, ganha em influência quando cresce na essência da vivência. Isso é dar a vida. Portanto, se para orientar outras almas precisarei vencer os meus vícios, o farei pela tarefa. Como os pais fazem pelos filhos, a fim de orientá-los melhor, quanto esforço não empregam em si mesmos por se vencerem. E tenhamos a certeza, é isso que mais marca o coração de um filho. Porque o filho não espera a perfeição, mas ele grava de maneira indelével no coração cada esforço que ele vê e percebe nos pais por ele, a fim de educá-lo, a fim de orientá-lo. Isso ele nunca esquece. O esforço da mãe ali por se transformar, por se vencer, do pai, todos os dias buscar. Isso é o que fica. Então isso é dar a vida pelas ovelhas. Coerência, vivência. O evangelho não se restringe a um lugar ou alguma hora, algum tempo da semana. O evangelho é proposta de vida integral. Talvez por isso, ou essencialmente por isso, no prefácio da sua primeira obra comentando o evangelho, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel dirá: para o Senhor não existem linhas divisórias entre oficina e templo. Toda a terra é ao mesmo tempo a sua oficina de trabalho como o seu altar de adoração. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragados vezes sem conta ao longo dos séculos. Evangelho é entrega. Portanto, renúncia. Para ser um instrumento melhor, vou ter de deixar de ser o que tenho sido em alguns aspectos. Renunciar. Toda escolha é uma renúncia. E a escolha de progredir é também a renúncia de deixar para trás o que temos sido. Os velhos hábitos, os velhos meios, para nos preenchermos do novo. Essa é a primeira característica do bom pastor. Coerência. É o que o Emmanuel falou lá. A mesa das nossas atitudes e o alimento das nossas palavras precisam estar limpos, asseados. Palavras e ações e vida precisam ser coerentes. Então o alimento ganha força. Isso é apacentar. A segunda característica. O bom pastor, melhor dizendo, conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido. Mas o verbo conhecer no Evangelho, ele tem uma apreensão diferente do que geralmente pensamos dele hoje. O verbo conhecer no Evangelho muitas vezes era utilizado para denotar intimidade, conexão de afeto. Portanto, conhecer as suas ovelhas e ser por elas conhecido é criar um vínculo de afeto sincero, profundo, autêntico entre o educando e o educador. É integrar ao processo educativo o afeto, que as pedagogias modernas já começam a entender, a partir de Pestalozzi principalmente, é a base da cognição, é a base da educação, o afeto. É amar, ser amado. É criar essa via de mão dupla, em que o educando abre-se à influência do educador, como o educador também abre-se à influência do educando. Porque o educador também cresce no processo. Como dizia Guimarães Rosa, mestre não é quem sempre ensina, mas quem também de repente aprende.
é uma via de mão dupla, por onde possa fluir o veículo, ou melhor, o fluido do amor. Só nesse espaço de segurança do amor é que há espaço para transformações verdadeiras. Eu me recordo um caso que está no livro No Mundo Maior, capítulos 4 e 5. André Luiz, junto com o benfeitor Calderaro, vai atender um caso grave de obsessão. E aí, Calderaro, aplicando alguns passes no obsidiado encarnado, faz com que ele se desdobre, e quando ele se desdobra, ele se vê frente a frente com o obsessor, que estava ali no entorno. E começa um atrito entre os dois. O André Luiz ficou esperando o Calderaro intervir, falar alguma coisa, doutrinar talvez o obsidiado, o obsessor, mas o Calderaro simplesmente recua e fica ali esperando. André volta para ele: você não vai fazer nada? Ele responde assim: não adiantaria, André, porque o conhecimento só vai até aqui. Nós ainda não amamos esses dois como filhos de nossa alma. O conhecimento atua nos efeitos, mas fica preso, na maioria das vezes, à superfície, porque só o amor alcança as causas profundas. Então, o conhecimento, a ciência, muitas vezes trabalha os efeitos, minora os efeitos, as consequências, mas mudanças de causas profundas somente pelo amor. Por isso que Kardec vai dizer, na sua definição de educação, na questão 917, no comentário: engana-se aquele que julga que para a educação bastaria a ciência. Para educar bastaria a ciência. É preciso muito tato, muita experiência e profunda observação. Ora, o que é o tato, a experiência, a observação, senão esses filhos do amor? O tato, ou seja, o jeito, a adequação, o entendimento, a empatia, a experiência, a riqueza, a grandeza de alma que se faz na experiência de amor das relações. E a observação. Só tem paciência, só consegue enxergar além do presente, do aqui e agora, só consegue ver o vir a ser quem ama. Então são filhos do amor. Não basta a ciência. É o que Calderaro disse a André. E então chega Cipriana e com uma simples irradiação do seu amor, um deles já vai de joelhos. E já diz: eu não aguento mais essa vida, eu quero mudar. Por quê? Ela penetrou muito mais fundo onde o conhecimento não poderia chegar. Essa é a segunda característica. Eu conheço as minhas ovelhas e sou por elas conhecido. Eu amo, por isso vejo mais além. E por último, eu conheço o Pai e sou por ele conhecido. Porque se é preciso a relação de amor, de afeto com o educando, com as outras ovelhas deste rebanho do qual fazemos parte, é preciso também a conexão com aquele que é efetivamente o grande pastor do universo. Talvez um dos títulos mais utilizados para se referir a Deus no Antigo Testamento era o título de pastor. O Senhor é o meu pastor. Por quê? Somente conectados a Ele, que é a fonte de toda vida, de toda sabedoria, de todo amor, saberemos planejar melhor, agir melhor, não segundo as nossas parcas possibilidades, mas segundo os planos divinos do Criador. Comunhão com Ele, para que a nossa ação se enriqueça. Abertura a Ele, para que por meio de nós, Ele que de fato faz todo o bem na criação possa agir. Essas as três características que no Cristo já haviam alcançado o ápice
e que para nós passam a ser agora os referenciais. Se quisermos efetivamente atender aquele chamado, aquele pedido do Mestre, lá atrás feito a Pedro e a todos nós, Pedro, somos também aqueles que também o temos negado muitas vezes, a possibilidade de expressar o nosso amor, frutificando, alimentando, orientando os corações que conosco caminham. Como diz Jesus no Evangelho de João, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Ou seja, a melhor maneira que temos de adorar, de expressar a nossa gratidão, o nosso amor a Deus e também ao Cristo, é produzindo, frutificando, gerando o alimento que apacenta, que instrui, que ilumina, que ampara aqueles que conosco caminham. Atendamos, portanto, ao chamado, ao convite, e encontraremos a grata satisfação e a profunda alegria de perceber Jesus, por meio de nós, nos educando e educando também aqueles que conosco caminham. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Muita luz e muita paz.